Frei Josélio, muito obrigado em aceitar meu convite aqui no canal Quero Saber com Cléber Antunes. E eu gostaria de saber hoje como é o chamado de um frei, como identificar esse chamado? Então, desde mais jovem, né, eu sentia pelo ambiente que a gente morava, né, pelas dificuldades, eu tive bronquite asmática durante vários anos, né? E, assim, é uma doença muito sofrida às vezes, né? Falta de ar, né? Dificuldade de respirar. Eu até imagino quem passa pela situação da Covid atualmente, né? Então, quando eu sentia essas dificuldades, né? Eu sempre pensava, assim, nos meus 10, 11, 12 anos, eu queria pegar as dores do mundo, né, de todo mundo, e carregar em mim, né? Então eu penso assim, o meu chamado se deu desde aquele momento, né? De pensar no outro, de ser, né, de certo modo, cura ou refrigério para o outro de algum modo. Mas, assim, nos meus 12, 13 anos, eu não me imaginava, né, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, e vivi minha vida, né? Aos 18 anos, 18 até os 23, assim, eu sempre brinco que eu fui do mundo, né? Eu saía com os amigos, bebia, né? Ia para festas, tive uma vida lá fora, namorei, e esse processo para mim foi de extrema importância, né? Viver essa experiência lá fora, porque aos 23 anos eu lembro que eu estava numa celebração na minha comunidade de origem, lá no Espírito Santo, e eu ouvi de uma pessoa que eu tenho muito carinho hoje, Padre Carlos Henrique de Vargas, né? Ele lendo o Evangelho do Bom Pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, eu acho que aquele incômodo que eu senti nos 12, 13 anos de tirar as dores do mundo, né, das pessoas e trazer em mim, para mim é o próprio gesto do Cristo, né, que se doa na cruz. E ouvindo o Evangelho do Bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu me senti incomodado com aquilo, né? Mas, tipo assim, como assim eu estou me sentindo incomodado com isso? Eu tenho toda uma vida aqui fora, trabalhava, né? Trabalhei como padeiro durante algum tempo, tenho por profissão, né? Eu sou padeiro por profissão, e tinha uma vida lá fora, namorei, né? Saí, aí eu sempre pensava, nossa, para ser padre, para ser religioso, a pessoa tem que ser uma pessoa pura, uma pessoa, né, boa, uma pessoa íntegra, né? E conversando isso com esse padre, ele me disse, Deus, né? Deus quer Deus quer precisar das pessoas que às vezes o mundo acha que não seria o correto, que não seriam as pessoas certas para isso, né? E constantemente a gente vê nos evangelhos, na história de Cristo, que as pessoas que caminhavam com ele eram ladrões, prostitutas, né? Digamos assim, mercenários, hoje no nosso tempo, pessoas à margem da sociedade. E eu fui percebendo que esse chamado era justamente Jesus, né, de certo modo, Deus queria pessoas, não pessoas íntegras, porque já são pessoas que estão automaticamente com ele, mas pessoas com dificuldades de vida ou com a vida, às vezes, desviada, eu uso essa expressão, para estar com ele, para falar dele, para ver esse modo de conversão. E eu fui me encantando, né? Cada vez que eu conversava, todas as quintas-feiras, eu ia para ouvir esse padre falar um pouquinho sobre o Evangelho, um pouquinho sobre a vida dentro do seminário, né? Aí ele um dia me perguntava, você quer ser padre? Eu me assustei, né? Eu falei assim, nossa, mas eu, né? Eu tenho toda uma vida lá fora, já namorei, já tive, né? Trabalho, essas coisas. E eu ser padre, né? Eu tinha essa concepção, tem que ser uma pessoa pura, uma pessoa nova, uma pessoa que é íntegra, né? Em todos os sentidos. Aí ele falou comigo assim, não, né? Não tem essa questão. Deus chama às vezes e a gente não entende, né? Vai pensando. Eu fui pensando em agosto do mês das vocações, justamente na nossa igreja, fui pensando nisso. Em 2014, eu decidi fazer os acompanhamentos, né, na minha diocese de origem, São Mateus, e fiz as escondidas, né? Porque eu morava com a minha mãe, sozinho, né? Eu e ela, e minha família, assim, eu imaginava que seria bem complicado. Aí eu fui fazendo os acompanhamentos sozinho, né, escondido. E em São Mateus, aos fins de semana, fazia uma vez por mês, né, fazia esse trabalho de acompanhamento e voltava. Aí fui amadurecendo essa ideia, né, de Deus não precisa, mas Ele quer precisar de nós, né, quer precisar, seja qual for a idade, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade de vida ou o que viveu,
Deus quer precisar da gente. Então, o chamado, a vocação, a igreja, a ser padre, a ser religioso, esse modo de Deus dizer ao coração, eu quero precisar de você. Essa vocação que tu disse é o que? Já é para entrar no seminário? Está correspondendo ao chamado? Isso, porque dentro da igreja a gente são várias vocações. Às vezes a gente destaca a vocação sacerdotal, né, do padre, a vocação religiosa da irmã, e a gente esquece que também temos a vocação ao matrimônio, os leigos consagrados, né, que dedicam toda a sua vida à igreja, e dentro desses, da família, que é a base principal, às vezes esse desejo maior, né, como tem nos evangelhos, na carta de São Paulo, em que ele diz que alguns se fazem castos, se fazem puros pelo reino de Deus, né, porque é algo que já nasce em nós, né. Às vezes a gente diz assim, é um chamado, assim, é uma vocação, é porque vocação, né, nasce do coração, né, é algo que está dentro de você que você vai amadurecendo aos poucos, né. Muita gente, eu ouço, que às vezes diz isso, né, eu sempre tive vontade de entrar no seminário para conhecer, né, meninas, meninos, né, eu sempre quis ser freire ou ser padre, mas por imposição dos pais eu tive que casar. É algo que às vezes torna a pessoa infeliz. E a vocação, justamente, o meu chamado especificamente, é aquilo que eu vi, entre todas as coisas que eu vivi na vida, aquilo que me completa, aquilo que me faz bem. Então, entrei no seminário, né, comecei a viver aquilo ali, o cotidiano, né, que nós temos um cotidiano que às vezes a gente fala assim, a rotina, mas isso me fazia feliz, né? Então, a vocação é isso, algo que te faz feliz, que te completa, que te leva a Deus e que faz Deus vir até você, né, e até as pessoas por meio de você. Então, eu sempre trago presente isso, né? A minha vocação é a minha resposta ao que Deus chamou. E me faz alegre, né? Me faz feliz essa caminhada. O que eu escolhi, o que eu estou fazendo, me completa, né? Se me completa, é a vocação. Tu citou um ponto que estava fazendo escondido da sua mãe, correto? E como foi você contar para ela esse desejo, esse chamado? Então, eu comecei os acompanhamentos, né, assim, meio que, vamos conhecer, né, vou indo. E no último acompanhamento, assim, a gente passa por psicólogos, né, por conversas com os padres, não é só assim, eu quero, vou entrar, né, tem todo um trabalho com a gente. Aí eu fui aprovado, né, depois desse trabalho de conversas, de psicólogos, né, eu fui aprovado, assim, você vai entrar no próximo ano, né, em fevereiro. Aí eu pensei, né, quando saí de lá, meu Deus, como é que eu vou falar isso lá em casa? Meus irmãos, assim, não são muito próximos, não eram muito próximos de igreja, né? Iam, assim, mas por preceito. A minha mãe, católica, né, mas aquela que rezava assim, né, que as vocações o filho dos outros sejam padres, né? Mas nunca pensou no filho dela como alguém dentro da igreja. Meu pai é evangélico, meu pai é adventista, né? Então, eu já pensei em tudo isso, né? Eu falei assim, vai ser uma bomba lá dentro de casa, mas eu vou ter que falar, porque eu tenho que vir para o seminário, né? Eles precisam saber. Quando eu cheguei em casa, né? Fiquei enrolando ainda um tempo. Depois de um mês que eu fui falar com minha mãe, ela ficou assustada, né? Tipo, se queria ficar em casa sozinha, né? Que morava eu e ela só. Os outros irmãos são casados. Ela ia ficar em casa sozinha e ela achava assim, como a gente era muito próximo, né? O seu mais novo da família, eu não ficaria 5 dias, né? No seminário e voltaria para casa. E para ela foi muito difícil, nos 2 primeiros anos, quando eu entrei também, de aceitar aquilo que ela imaginava que a qualquer momento eu voltaria para casa, né? Eu estaria de novo com ela. Só que é o que eu disse, né? Aquilo foi me encantando ao ponto de dizer assim, é isso que me completa, né? Então, sentia saudade, sentia dificuldades, né? Mas fui ficando, porque é algo que parece que Deus vai movendo para que a gente continue. Não é fácil, meu pai não aceitou, né, muito assim, de boas, porque sendo evangélico, né, ele queria que o filho dele tivesse filhos, que casasse, né, que tivesse uma família, e não entendia por que eu tinha escolhido essa vida, né, acho que até imaginava que eu ia sofrer. Mas eu tive que ser filho, né, até falei com ele que eu iria, né, que eu não estava pedindo permissão, era uma decisão tomada, e eu iria. Eu já tinha meus 23 anos, e fui, né. Com dificuldades assim do início para entrar financeira, que a gente tinha que se manter também, né, lá dentro, mas fui, né, falei assim, eu vou porque Deus chama e ele vai dar um jeito em tudo que eu precisar, né, seja na parte espiritual, na parte psicológica, né, na saudade de casa. E eu fui, né? Entrei na Diocese de São Mateus,
no dia 11 de fevereiro de 2015, e nesse período, né, entrei para ser padre diocesano, né, um padre secular. E dentro do seminário, na Festa da Penha, né, no Espírito Santo, que é bem famosa, inclusive essa semana nós estamos tendo lá o oitavaio da Festa da Penha, aí eu conheci os frades franciscanos, né, e o meu desejo de ser religioso, por ter sido acompanhado desde o início da vocação por uma irmã religiosa, as Irmãs do Monte Calvário, que tem na minha cidade, uma Lucimar, né, muito querida, ela começou os meus acompanhamentos. Então, eu tive uma visão da vida religiosa dentro do meu acompanhamento vocacional, né, dentro da igreja. Então, para mim, faltava alguma coisa dentro do seminário diocesano. E quando eu conheci os frades no Convento da Penha, do Espírito Santo, eu vi que era aquilo que eu queria, né? Eu falei, é isso que eu quero ser. E depois, lendo os escritos de São Francisco, nosso fundador, ele diz a mesma coisa, né? Basicamente assim, então eu digo, é coisa de Deus, porque ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu quero fazer de todo o coração, né? É seguir a Deus, é seguir uma vocação específica. Ei, José, só para me entender, então você entrou no seminário para ser padre de imediato? Isso. Aí depois que foi veio... bem complicado. Assim. É isso que eu tô querendo entender. Depois que veio o desejo de se tornar frei. Então, eu entrei assim, mas como eu disse, né, eu conversava lá com o formador e sempre dizia, me falta algumas coisas, né, parece que alguma coisa está faltando aí, porque o padre diocesano, ele fica num lugar específico, diocese específica, e deve obediência ao bispo, né? Então, as cidades que abrangem sua diocese é onde ele está. O religioso, por si, como a vida é missionária, né? Ele tem um trabalho fora, inclusive eu do Espírito Santo moro aqui no Paraná, né? A vida de missão é mais ativa. Então, você se desinstala do seu lugar e não deve obediência ao bispo, como os padres seculares. O religioso, ele tem um provincial, que seria, digamos assim, um governante específico dentro da nossa ordem, e a gente deve obediência a ele. Se ele decide, o Frei Josiélio, depois de terminar o estudo, vai para Angola, onde nós temos casa. O Frei Josiélio, por obediência, ele vai até Angola. E, especificamente, nós temos 5 estados com casas, né? Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. São 5 estados que nós temos casas, né, conventos. Então, esses 5 estados eu posso também ser transferido, né, para uma das casas desses lugares. Por obediência, né, pelo sentido da missão, se precisar, né, ele vai me chamar e eu vou estar disponível para o serviço, né, para a missão. Então, a diferença do padre secular é isso, né, eles estão restritos a uma diocese, enquanto o religioso, que também pode ser padre, né, ele está restrito, não está restrito, ele está disponível à missão pelo seu provincial, o seu superior. Optou em ser um frei missionário, ele está alocado apenas em um local. Isso. O meu desejo de início era ser padre mesmo, né? Só que conhecendo a vida religiosa franciscana, né, onde basicamente o nosso fundador, São Francisco, ele quis formar uma comunidade de irmãos, por isso o nome Frei, né? Frei vem de frater, do italiano também, né? Fra, que é irmão, frei, irmão, então irmão Josiélio. Isso deu uma nova tônica, né, para a minha vocação, justamente porque eu queria uma vocação religiosa, uma vocação missionária, né? E dentro desse caráter missionário, há essa opção de ser sacerdote, né? Mas para essa missão específica, você primeiro tem que ser religioso, né? Você tem que ser um bom frade, como o nosso formador sempre diz. Antes, um bom franciscano, um bom religioso, e o sacerdote é consequência da sua vivência na vida religiosa. A diferença também, eu acho que básica do padre secular, diocesano, para o religioso, é que o secular, o diocesano, ele vai viver no máximo com 2 padres dentro de uma casa, né? E ele vai estar à frente de uma paróquia. Nós, como religiosos, nós temos a vida em fraternidade. Aqui em casa mesmo, nós somos 23 frades em casa, né? Estudantes e padres. Né? E isso, sim, da vida religiosa, o maior. São Francisco mesmo nos dizia, né, que o frade perfeito é a qualidade de Frei Leão, por exemplo, a coragem de Frei Leão, né? A beleza do outro frei, né?
a caridade do outro. Isso é a forma frade perfeito, né? Forma toda a comunidade. Então, eu acho que o bonito da vida religiosa é justamente isso, né? Cada um com seus limites e com suas qualidades, eles se completam, né? E se tornam um dentro da vida religiosa, né? A vida fraterna, a vida franciscana. Então, o Frei, ele é um missionário. É tempo integral? Nós temos a disponibilidade, né? O padre secular, né? Ele está disponível em alguns horários. O Frei, de certo modo, ele está disponível a todo tempo, né? O nosso momento agora, né, dentro da filosofia que estamos inseridos aqui em Campo Largo, no Paraná, temos de manhã um período de oração, estudos, trabalho, à tarde estudo pessoal, à noite faculdade. Então, é um período em que a gente tem uma rotina específica, né, para cada esportes também, né, nós temos aqui, fazemos esporte. E, assim, a gente está disponível, né? Digamos que alguém ligou no hospital meia-noite, né? Frei, a gente precisa de uma bênção, da extrema-unção do padre clérigo, né? Então, ele está disponível para fazer isso. Então, não tem assim, eu vou, depois das 8 da noite, eu volto a ser o José. Não, todo tempo, né? Por tempo integral, como disse, eu sou o Frei, né? Eu estou disponível para a missão, para o outro, né? Para aqueles que procuram. E é isso, né? A nossa vida não para, é uma constante renovação do nosso chamado, né, daquilo que a gente prometeu servir o povo, né? Mas esse Frei, ele sai um pouco da casa, tira umas férias para ir visitar a família? Nós temos, dentro dos nossos estatutos, nossas regras, nós temos direito a um mês de férias, né? Então, todo fim de ano, em dezembro ou janeiro, nós vamos para a casa da família, né? Eu estive lá na casa dos meus pais em dezembro, dia 9, voltei 9 de janeiro, aí passei Natal, Ano Novo com eles, então, aí a gente eles acham estranho, às vezes, por exemplo, eu estava de bermuda em casa, né, é mais quente, eu estou mais tranquilo, aqui às vezes também, aí os que têm uma noção de que o Frei é aquela pessoa fechada, está sempre de hábito, está sempre rezando, às vezes se escandalizavam, né, nossa, Frei, você de bermuda, saindo na rua, né, nossa, Frei, você de sandália, né, cadê o hábito? Então, a gente não usa o hábito, né, como eu estou agora, todo dia, né? Nós temos outras atividades e não há o uso do hábito especificamente são para os momentos de oração, os momentos de pastoral fora, de missão, né? E em casa, sim, eu só usava nas celebrações, quando tinha que ir na missa, quando tinha que ir na igreja, ou visitar algum doente. Fora isso, eu estava, como diz, de civil, né? Normal, eu visto roupa normal, brinco com os meninos, né? Rio, choro, né? Também, tenho meus limites. Então, o Frei não muda, né? Porque veste um hábito, ele continua sendo uma pessoa normal, que vive, né, o dia a dia, que brinca, que faz esporte, né? Que vai caminhar com os amigos, que vai visitar os amigos, que, né, está próximo ali. Mesmo com a nossa condição de religiosos dentro da igreja, a gente tem essa abertura, e é justo que se tenha, né, para que as pessoas não tenham essa imagem fechada, né, como eu coloco lá. Os padrões que a sociedade coloca para a gente, como religiosos, é um quadradinho perfeito, fechadinho, né? Mas nós não somos só isso, né? Só oração, só fechamento, aquele frade ranzinza, né? Aquele religioso fechado que as pessoas têm medo de se aproximar. A gente é gente como a gente. Você disse que no final do seminário teve uma dificuldade financeira. E depois de Frei, como o Frei se mantém dentro de uma casa? Então, nos primeiros anos da formação, a gente tem que meio que se manter com questão da higiene pessoal, né? Viagens para casa. Então, eu sempre tive a ajuda da minha comunidade, né? Uma comunidade que eu agradeço muito, muito disponível, assim, para essas coisas, né? O meu pároco, na época, os amigos, as senhoras da comunidade, né? Do grupo de oração, do grupo do apostolado, sempre faziam, né? Aquela vaquinha, aquelas cestas, e me presenteavam, né? Não só a mim, como aos outros também da comunidade. Então, isso foi dando, de certo modo, para me manter nesse período, né? Quando eu ia para casa também, e como eu trabalhava, né? Eu tinha algum dinheiro também guardado que eu pude estar usando durante esse período. A partir do terceiro ano da nossa formação, quando a gente entra no convento, né? Que assume, que veste o hábito, né? Que é o ano de noviciado, aí a nossa província, a nossa ordem, eles assumem todos os nossos gastos, né? Passagens, gastos com alimentação a gente já tem, né? Então não precisa se preocupar com alimentação, com dentistas, essas coisas, é tudo por conta da nossa
da nossa província, né, da nossa ordem. Mas, de início, eu acho que toda a dificuldade é para provar, né, para ver se é verdadeiro mesmo o nosso chamado a amadurecer isso. Então, eu agradeço muito, né, a todos que sempre estiveram próximos, por oração, né, por uma ajuda financeira, por uma ajuda no dia a dia com produtos, né? Então, a gente é sempre muito agraciado dentro do seminário, né, dentro dos conventos, porque o pessoal ele é muito disponível para nos ajudar, né? Então, a gente sobrevive aqui de doações, né? De doações, do salário dos freios que trabalham, os professores, né? Dos idosos. Então, as pessoas doam também, né? Fazem doações para a gente, seja de alimentos, seja de dinheiro. Então, é isso que nos mantém aqui dentro, né? E nunca nos faltou nada. Então, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade do povo que nos mantém firmes aqui. Amém, que continue. Frei, existe mesmo a castidade, santidade? As pessoas às vezes ficam com medo de fazer esse tipo de pergunta. Não, eu tenho uma abertura muito grande quanto a isso, né? Então, como eu disse, eu já tive uma vida lá fora, né? Já namorei, já. Então, a partir do momento que a gente entra no convento, né, no seminário, nós professamos, no noviciado, que eu te disse antes, né, a gente faz um período de aspirantado, que é o primeiro ano de experiência, postulantado. No noviciado, nós temos um ano fechado, sem acesso a redes sociais. A gente acha, às vezes, um escândalo isso, mas é algo muito simples, passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Acesso às redes sociais, sem telefone, né? Sem contato muito com o mundo, né? Para adentrar dentro do carisma franciscano, dentro da experiência, estudar mais sobre isso, estudar sobre a vida de São Francisco, nosso fundador. E então, né, depois desse período de um ano de noviciado, a gente recebe o hábito, né, professa os votos. Nós fazemos 3 votos de castidade, pobreza e obediência. Vou explicar um pouquinho mais depois sobre isso. E, inclusive, no cordão, né, aqui nós temos 3 nós, que significam os 3 votos que a gente professa. Castidade, que não é só no sentido de não ter relações sexuais, né, com o outro, mas no sentido de castidade de olhar o outro e olhar a vida, né, ao redor com gratuidade, né, com os olhos de Deus, né. Deus criou tudo à sua imagem e semelhança e viu que tudo era bom, tudo era bonito. Então, a castidade supõe isso, né, essa leveza, esse olhar puro, onde a gente vê no mundo cada vez mais erotizado, né, com as coisas, pouca roupa, muita sensualidade, a gente olhar as pessoas do jeito como Deus olha, né? Com um olhar mais puro, com um olhar mais simples, também supõe um todo, né, da vida aqui dentro, seja na alimentação, seja na convivência com o outro. Ter castidade é justamente isso, ter a pureza de acolher o outro, de acolher os gestos do outro, de observar o outro de uma maneira mais profunda, né, e não só pelo estético, pelo superficial. Pobreza que nós professamos, né, é não termos nada nosso. Como eu disse, a gente tem tudo aqui no convento, né? Temos acesso a tudo, mas nós não temos nada ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se a gente vai ser transferido para outro lugar, a gente não vai levar, né, a casa, uma televisão, né? São coisas básicas assim, mas que nos diz que a nossa pobreza é nos levar, né, nos doar por inteiro, levar a nossa roupa do corpo, levar o que nos pertence, o resto pertence à casa, pertence aos irmãos, né? Então, dinheiro, nós não temos acesso a contas bancárias, né? Alguns também acham muito difícil isso, andar na contramão do mundo, né? Porque não ter acesso à conta bancária, a um cartão quando todos têm, mas a gente, assim, sobrevive muito bem, né? Não sente falta disso, né? Prova disso que são, até hoje sobrevive a vida franciscana, outras congregações religiosas também têm isso, né? De não ter acesso a esse dinheiro. E como a gente tem tudo dentro de casa, né? Antes de entrar na obediência, eu vou dizer isso, né? Como a gente tem tudo dentro de casa, então a gente não precisa ter gastos, não precisa ter tanta coisa. Nós temos alimentação, nós temos acesso a médico, mesmo pelo SUS a gente vai, né? Temos acesso ao médico, temos coisas básicas para a nossa sobrevivência. Então, aqui dentro de casa, para uso pessoal, para gastos com higiene pessoal, a gente ganha uma certa quantia, né? No caso, R$130 aqui para fazer essas coisas. Por mês dá tranquilamente, eu consigo trabalhar esses R$130 e para mim ainda me sobra R$50 por mês, dependendo do dia, né? Que eu posso investir em alguma coisa mais específica. Então a gente não tem gasto nenhum, não tem dificuldade nenhuma, né? E sobrevive bem, não só pela graça de Deus, mas também pela vida fraterna, né? Quando alguém precisa, né, esse dinheiro que a gente tem sobrando, repassa para o outro, né, para que o outro possa comprar, o celular quebrou, né?
Então, vamos juntar todo mundo, comprar um celular novo para o irmão, né? O notebook quebrou, né? Vamos comprar um notebook para o irmão com o dinheiro que nos sobra. Então, a vida fraterna supõe isso, né? Essa leveza também de saber cuidar do outro aqui dentro, né? Com o que nos sobra. E como eu disse, a obediência, que é o terceiro voto, é o voto de estar disponível, como eu disse antes, não é aquele voto assim, eu tenho que fazer isso porque eles me pediram, não. Eu tenho que estar disponível porque, a serviço da missão, né, o meu superior, ou o meu irmão me pede algo e eu tenho que estar disponível para ele. Então, a obediência seria essa disponibilidade ao serviço. Eu estou aberto ao que o outro me pede, eu acolho o que o outro me pede e eu faço, na gratuidade. Uma vez frei, sempre frei? Nós, sim, mesmo os que são ordenados, padres, né, são chamados freis, né? Nós não temos essa diferença, essa separação de o padre fulano, né, o frei fulano, são todos freis aqui dentro. Alguns de nossa ordem, né, são ordenados bispos, né? O Dom Evaristo Spengler, que está na ilha de Marajó, ele usa sempre o termo Frei Evaristo. Então, essa minoridade que Francisco de Assis prega para a gente, né, devemos ser frades e menores, né? Dentro da nossa, quando a gente assume o nome Frei, a gente assina na frente do nosso nome, Frei Josiel Oliveira, OFM. O FM vem Ordem dos Frades Menores. Cada congregação religiosa tem um específico, né? Tipo os beneditinos, Ordem de São Bento. Então, tem toda essa diferença. E não há, né, mesmo aqueles bispos, arcebispos que chegam a ser, sempre vão voltar a esse termo, frei, né? Quer dizer irmão de todos, estar próximo de todos, nesse sentido. De serviço mesmo. Né? Frei Josélio, a gente está passando uma fase muito difícil no Brasil e no mundo inteiro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, ou até onde esse vídeo chegar. Eu sempre digo, nós devemos ter empatia pelo outro, né? Um documento que me chamou muita atenção quando eu li em 2016, é que ele diz no documento de Puebla, né, a igreja de Puebla, no encontro que teve, na conferência, e que os bispos colocam, né, os religiosos colocam que a gente deve não apenas ficar na pele das pessoas, mas entranhar na carne. Então, às vezes, a gente não tem essa noção da grandiosidade, da dificuldade que estamos passando com a pandemia da Covid, e também tem uma parte política, econômica, social que afeta um todo. E falta empatia, falta nos entranhar na carne das pessoas e perceber que, mesmo que eu não tenha perdido um familiar dessa pandemia, um amigo, alguém próximo, alguém perdeu uma pessoa amada, alguém perdeu uma parte da vida dele e não vai ser recuperada. Muitas vezes, né, como a gente percebe, não há como fazer um velório, não há como fazer um momento que nós estamos acostumados de despedida, né, de entrega. Então, falta-nos essa empatia de perceber que a dor do outro é minha dor. Como Cristo assumiu as nossas dores na cruz, né, falta-nos perceber que nós também somos imagens e semelhança de Cristo e nós devemos assumir a dor do outro. Não digo para ficarmos, né, sofrendo com o outro, porque o sofrimento faz parte de quem está de luto, mas sentir a dor do outro no sentido de estar próximo a eles, no momento que está trabalhando, fazer uma oração na intenção daqueles, né, que estão sofrendo, na intenção daqueles que perderam um ente querido. Não só nos momentos que paramos para agradecer a Deus, para pedir a Deus, eu sempre digo, no meu trabalho, no que eu estou fazendo, né, no que eu estou escrevendo, é a minha forma de oração a Deus naquele momento, lembrar, né, dessas pessoas que sofrem, não só com a pandemia, né, mas que estão passando fome, que estão passando dificuldades por causa da pandemia, né, aqueles que morreram, e colocar nesse momento que eu estou escrevendo, que eu estou varrendo a casa, oferecer a Deus, essa é a minha oração, já que eu não posso colocar o joelho no chão agora e pedir, né, implorar, interceder pelo outro, é o meu momento de oração, pedir a Deus que acolha, né. Eu estou varrendo casa, que eu varra da maneira mais perfeita que eu consiga e que Deus acolha esse varrer da casa como oração por aquelas famílias enlutadas. Eu estou escrevendo, fazendo um trabalho da faculdade, que eu faça da melhor maneira, que seja uma oração para que Deus acolha por aquelas pessoas que passam fome. Assim, no dia a dia, às vezes a gente está no celular, né, conversando trivialidades, coisas que não têm importância, e é o momento da gente deixar o celular, parar, tirar todo o pensamento que nós temos na cabeça, e às vezes até o silêncio é uma das maiores formas de oração, que eu uso muito, né, quando estou sozinho,
o silêncio. Eu acredito que o silêncio, quando ele é direcionado a Deus, Deus acolhe como uma oração perfeita. E por último, a oração ainda mais perfeita, que eu acho que todos, às vezes, por um momento da vida, tem que passar, são as lágrimas. Eu ouvi uma mensagem há um tempo em que, quando a gente não consegue expressar aquilo que sentimos, quando as palavras não conseguem dizer tudo aquilo que queremos dizer, de sofrimento, de alegria, a gente chora, É uma forma de colocar para fora aquilo que a gente não consegue em palavras. Então, transformar esse momento que a gente coloca, para fora, como oração a Deus, Acolha minhas lágrimas de alegria, acolha minhas lágrimas de tristeza, acolha meu sofrimento, como forma de oração. Eu acho que quem canta reza 2 vezes, quem chora reza muito mais vezes, Quem chora, de certo modo, quando volta a sua oração ao outro, quem sofre quando volta a sua oração a Deus, ele ouve, acolhe e com certeza nos devolve de alguma maneira. Então a minha mensagem eu acho que é essa, Em todos os momentos da vida, tornar-se oração, não apenas os momentos específicos. Nossa vida é oração, é agradecimento a Deus. São Francisco rezava isso, Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, pela terra, pelo vento, pelo ar, pelas dificuldades, pela beleza, pela irmã morte. Então, fazer presente que nós temos a oração dentro de nós, nós somos oração. Isso é que nos coloca como seres à parte, como seres divinos. Jesus já morreu na cruz e ressuscitou aí na semana que comemoramos a Páscoa. E essa é uma forma de dizer, um abraço de cruz, ele nos acolhe para ele, leva nossas dores, nossas dificuldades, e na ressurreição ele nos leva ao céu, nos conduz e nos torna de simples pecadores a pessoas quase divinas, a imagem dos anjos, a sua própria imagem. Então vamos lembrar sempre disso. O que nos comove, o que nos carrega, o que nos faz caminhar, o que nos impulsiona para frente, é sempre esse cuidado de Cristo, esse amor que ele tem por nós, e que nós, como religiosos, como franciscanos, como beneditinos, como tantas outras congregações, coloca diante das pessoas, no serviço, tendo a imagem do próprio Cristo no serviço ao outro. Amém, Frei. Muito obrigado por você compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu chamado, e eu creio que vai ajudar muitos, que assim como você recebeu esse chamado para si e foi cumprir esse chamado. Então, assim, que Deus continue te abençoando no seu propósito, e muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, que Deus abençoe muito a você, a sua família, a todos que porventura vierem a ver esse vídeo, aqueles que no futuro estiverem vendo também, que sejam abençoados grandemente, e que sempre lembrem, um abraço de Cristo na cruz, ele salva, ele nos acolhe, ele nos leva ao céu.